chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que todos esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se vocês, porém, não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, não eram. Eu vos afirmo que se vocês não se arrependerem, todos igualmente vão perecer. Aí, baseado nisso que Jesus está falando aqui, citando esse acontecimento, porque havia essa ideia equivocada que ele vem refutar, de que a desgraça aconteceu porque com certeza eles eram mais pecadores. Ele vem e propõe uma parábola, que é a parábola da figueira estéril. Essa parábola é para mostrar que o pecado está no fato de não frutificar, de não cumprir o propósito da sua existência. E não que, porque isso já estava na mente do judeu enraizado. Lembra quando os amigos de Jó, ao ver o estado de Jó, ficaram ali 7 dias em silêncio, não foi? 7 dias em silêncio. E se assentaram junto com Jó e ficaram observando Jó e pensando numa palavra para falar com ele. Depois eles começaram a falar. E logo veio o julgamento. Como pode vir isso sobre uma pessoa? Esse tipo de coisa não acontece à toa, não. Se Deus existe e isso aconteceu com ele, é porque algum pecado ele deve ter cometido. Lembra de outra ocasião que eles disseram: Jesus, olha este homem doente aqui, enfermo. Isso aconteceu com ele, porque já é de nascença. Quem pecou? Ele ou seus pais? Olha a mentalidade do judeu. Aí ele disse: não. Ele está assim para que se manifeste nele as obras, a glória de Deus. Então essa ideia de comparação já está aqui. E comparação é pecado. Você não deve comparar a sua vida com o outro, você deve fazer a sua parte. Sem olhar para o outro, fazer a sua parte. Porque se você for olhar para o outro merecer o que você faz, você não faz nada pelo outro. Mas se você olhar para si mesmo, você vai entender que você é tão pecador quanto o outro, e por isso você fará o bem. Sem olhar a quem? E ele vem falar sobre a raiz do pecado. A raiz do pecado não é os pecados que nós cometemos. Não é só isso. Os judeus eles estavam olhando só para esse lado dos pecados que nós cometemos contra a lei. Mas Jesus agora ele vai ampliar o pensamento e vai falar assim que existe o pecado de não frutificar, de não fazer. E ele vai usar esta parábola no capítulo 13, versículo 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada
plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Jesus, ele sempre faz uso de parábolas para tornar o seu ensino um pouco mais claro para os que ouvem. E hoje ainda nós fazemos uso de ilustrações para tornar mais claro o nosso pensamento. Jesus, ele falou que ele era a videira verdadeira e nós somos os ramos. Porque nós fomos arrancados da primeira árvore. Quem é a primeira árvore? É uma pessoa. É o tronco da raça humana. E Jesus fala que esta árvore, ela não cumpriu o seu propósito. Adão. O seu propósito de existir. Deus criou o ser humano para quê? Para glorificá-lo através de uma vida de obediência. Para glorificá-lo através dos seus frutos. Só que Adão cumpriu esse propósito? Hein? Então, Deus arrancou essa árvore, chamada Adão. Arrancou de onde? Do jardim. Plantou o ser humano num jardim chamado Éden. Aí você pensa na árvore do conhecimento do bem e do mal, na árvore da vida, árvores. Jesus muitas vezes fala que nós somos árvores. Ele é uma videira, nós somos ramos. Aí, se estamos em Adão, não vamos frutificar, porque de Adão nós recebemos o quê? O pecado. Não os pecados, mas o pecado como natureza nós herdamos de Adão. E é por isso que nós não frutificamos. Porque Adão, o que nós recebemos foi morte, pecado. E quais são os frutos que uma pessoa dá antes de ser arrancada de Adão e enxertada em Cristo? São os pecados. Os pecados são os frutos. Mentiras, adultério, roubo. Mas o principal é não frutificar para Deus. Adão não frutificou para Deus, por isso que ele foi arrancado do jardim. Tem um texto interessante aqui, se você puder abrir comigo. Mateus 15, 13. Esse texto, ele é como que luz sobre todas essas passagens que nós estamos conversando hoje. Ele diz o seguinte: toda planta que o meu Pai celestial não plantou será arrancada. Você acha que nós fomos plantados neste mundo por um acaso? Ou nós temos um propósito na vida? Nós temos um propósito? E será que esse propósito é viver a vida para nós mesmos? Ou viver a vida para o dono da vinha? Adão, ele deveria viver a vida para ele e para Eva, no jardim do Éden, ou ele deveria viver a vida para Deus? Para a glória de Deus? Hoje, não se entende bem o que é ser uma pessoa convertida. As pessoas vão à igreja, mas não se ensina para ela
que a partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, você está consagrando toda a sua existência ao propósito dele. Já não sou eu mais quem vivo. Aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, por causa do Evangelho, encontrará uma vida maiúscula, profunda, superlativa, eterna. Agora, quando eu penso que esse dono da vinha, que é Deus, vai até a vinha, e lá tem uma figueira no centro da vinha, eu percebo que a intenção dele ao plantar é que todos aqueles nutrientes da vinha, que é um lugar para a produção de uvas, pudessem fortalecer aquela árvore, para que os figos daquela árvore fossem a sua alegria, para que ele tivesse prazer ao olhar para aquela árvore. E quanto tempo demora para crescer uma árvore, gente? Você planta uma árvore e você espera ver os frutos, e aquela árvore cresce. Não quer dizer que a figueira estava produzindo frutos ruins, ela não estava produzindo frutos. Por que Deus arrancou Adão do jardim? Porque ele estava ocupando o jardim inutilmente. Ele não estava sendo útil ao propósito de Deus. E eu te pergunto, você é útil ao propósito de Deus? Ah, mas pastor, eu não sei evangelizar. Ué, precisa de quê? De ler um livro? Não estou falando da Bíblia, não. Manual do evangelista? Imagine no segundo século como é que ia ser. No primeiro século, se todo cristão para evangelizar precisasse fazer seminário básico de teologia. Eu não sei evangelizar. Não quer dizer que você tenha que assumir uma posição de frente, abrir a sua boca eloquentemente, com o microfone na mão. Aconteceu na sua vida. Para aquela pessoa que está triste na sua casa, para aquela pessoa que está morta ao seu lado, ver que há esperança em Cristo Jesus. Há novo nascimento. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado para ser pastor, para ser presbítero, diácono. E você não tem chamado para contribuir financeiramente para a obra também, não? Porque se você não vai, se você não está aqui, pelo menos isso você deve ser fiel. E também não adianta você ser fiel nisso e não ser fiel nas outras coisas. Frutificar é viver uma vida de oração. Frutificar é evangelizar. Frutificar é fazer, é dar frutos. Por isso é que nós cantamos: eu quero encher os teus celeiros. Você não quer encher o seu celeiro. Certo homem, ele tinha, um grande celeiro. E ele já era tão grande que ele queria derrubar e construir um maior. E ele se deitou pensando nisso. Amanhã, muitas vezes nós fazemos isso, né? Amanhã eu vou acordar bem cedo, vou derrubar aquela parede, vou construir aquele cômodo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí uma voz disse: louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. E aí, para quem será? Então, se o propósito da nossa existência é frutificar para Deus, o propósito da figueira é produzir figo. Aí você entende o porquê congregar. Em Hebreus fala: não deixei de congregar. Por quê? Porque o corpo de Cristo é a vida.
Zoe. O corpo de Cristo é a comunhão da vida. Então, eu estou aqui para ajudar você a frutificar. E você está aqui para me ajudar a frutificar. A igreja é o lugar, o corpo de Cristo é a igreja, onde fomos plantados para frutificar. Mas frutificar para quem comer? Para que o mundo possa comer dos nossos frutos. Para que todos conheçam a Deus através de nós. Esse é o nosso propósito. E não é a salvação da alma não, porque a salvação da alma tem um propósito. Deus quer salvar o pecador. Para quê? Para que esse pecador preste culto a Ele. Para que este pecador o adore. Então o nosso propósito é salvar, ou seja, levar a palavra que salva, para que aquela pessoa reconheça que Deus e Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Esse é o nosso propósito. Mas aí, ele viu, olha só, versículo 6, e não achou. Aí ele disse àquele que trabalhava nisso. Nós temos aqui o viticultor, que trabalhava. Hoje o Espírito Santo faz esse trabalho. O Senhor Jesus faz esse trabalho. De nos ajudar, de nos esculpir, de nos santificar. Lembra? Aquele galho que dá fruto, o pai vem e limpa para que dê mais fruto. Mas aquele galho que não dá fruto, ele corta, para que ele não atrapalhe o desenvolvimento da árvore. Jesus passou perto de uma figueira, procurou figos nela. Ele queria figos para se alimentar. E não encontrou. Aí ele amaldiçoou. Você imagina, Jesus desceu do céu para vir amaldiçoar uma árvore? Esse foi o propósito dele, Sandra. Hein, Natanael? Jesus veio do céu para amaldiçoar uma árvore e voltar para a glória. Então tudo que ele fez tem um mistério. Mas a palavra mistério significa uma revelação. Então ele amaldiçoou aquela árvore para mostrar o quê? Que ela não estava cumprindo o propósito de existir. Ela existe para dar figos. Aí ela secou e morreu. Então o ser humano que não ama a Deus, o ser humano que não reconhece Cristo, Jesus, como Deus, ele não está cumprindo o propósito da sua existência. Ele foi criado à imagem de Deus para isso. Então ele é lançado. Nem evangeliza, nem ora, e ainda dá problema. Temos preocupação com isso. Somos não nos põe. Se Deus já determinou todas as coisas, igual eu estava conversando aqui, eu ouvi o irmão contar, uma pessoa 20 anos na igreja perguntar: pastor, se Deus determinou todas as coisas, para que eu preciso orar? A pessoa, quando não frutifica, a mente dela fica assim, cheia de perguntas. Mente vazia, oficina do diabo. Se ele estivesse numa praça pregando, ou num hospital orando por um enfermo, ou no culto de domingo ajudando o seu pastor, impondo a mão sobre o povo de Deus, curando enfermos, expulsando demônios, ele não estaria pensando nisso. Mas é de tanto esquentar banco, que a pessoa fica ali. Não convida a mãe, não convida o pai, não convida o amigo, não convida o amigo do colégio para vir à igreja. Aí o interessante é que mesmo assim,
o viticultor, ele nos dá ainda mais este ano. O final do ano está chegando, né? 2016 vem aí. E Deus nos deixou esse ano. E eu tenho certeza que na virada do ano passado, você falou, esse ano eu vou, esse ano eu faço. E Ele deixou você ainda mais esse ano, porque Ele é misericordioso conosco. E quantos Ele já cortou? Quantos Ele já cortou? Aí, Ele fala, eu vou adubar a terra. Irmãos, esta palavra é Deus colocando nutrientes no seu coração, para que você possa voltar a frutificar e ser firme. Nada é seu Deus. Sua esposa é seu Deus? Sua vida é seu Deus? Seu filho é seu Deus? Nada pode ser desculpa para não frutificar. Nada. Absolutamente nada. Você nasceu para isso. Deus te deu saúde para isso. Você tem olhos. Tem gente cega. Você fala, tem gente muda. Você anda, tem gente paralítica. E o que você tem feito com tudo isso que Deus te deu? Você tem ajuntado para si ou tem contribuído para o reino? E aí, ele fala, se depois disso tudo, mesmo assim não frutificar, aí o senhor pode cortar para que não ocupe a terra inutilmente. Aí olha só, 9, se vier a dar fruto, bem está. Você vê que o viticultor também, ele quer fazer a vontade do dono da vinha. Ele falou, ó, se der fruto, bem está, se não, manda cortar. Jesus ensinou isso justamente quando as pessoas estavam fazendo comparações de que esse povo deve ser mais pecador do que eu. Aquele povo do avião que caiu deve ter maiores pecados. Aquela pessoa que está agora na ascôncia, sofrendo com tumor na cabeça, deve ter algum pecado. Fala assim, porque na vida passada foi uma pessoa ruim. Mas não, irmãos. Todas essas doenças, todos esses problemas espirituais, toda a maldade do mundo, homicídio, estão aí, sabe para quê? Para que se manifeste a glória de Deus através da igreja. O mundo está faminto. E ele vem na sua árvore. Então essa pessoa que vem, ela encontra o evangelho, porque o fruto da nossa árvore é a palavra de Deus. O fruto da nossa árvore é a palavra de Deus. Aquele que não prega a palavra de Deus, que fecha sua boca, aquele que não evangeliza, ele não está frutificando. Então, quando alguém vem nessa árvore chamada Eliane, ou chamada Jones, tem que ter evangelho todo dia, e evangelho novo, não é um novo evangelho, não, você entendeu? É um evangelho maduro, glória a Deus. Não é esse falso evangelho murcho, esse falso evangelho, né? Não é um evangelho verde, duro, sem gosto, que é o evangelho da tradição, que você vai, já viu quando você vai comer uma fruta, uma goiaba verde, aquilo não desce, quebra os seus dentes. Esse é o evangelho do princípio regulador do culto, da toga, é o evangelho do tradicionalismo. Agora tem aquele fruto murcho, sabe, aquele fruto murcho. Já viu a laranja, quando está murcha?
Tem frutos que ficam murchos assim, ó. E tem fruto podre, que é esse evangelho da prosperidade financeira aí, ó. Podre, cheio de bicho. Agora, o que Deus quer encontrar em você é aquele fruto bonito, maduro, que é o evangelho que ensina o quê? Jesus. É o evangelho que mostra Jesus e compromisso com Jesus. Desse fruto é que você tem que dar para sua esposa comer, para o seu filho e para todos quantos o Senhor enviar. Aí sim você vai cumprir o propósito da sua existência. Qual que é o propósito da sua existência? Anunciar Jesus Cristo para todos os que estão sobre a terra. É levar vida para todos. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Porque não cabe a nós saber, Deus não deu isso a nós. Quem são os escolhidos? Deus nos deu um amor que queima como fogo no nosso peito, pela pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e pelo grande povo que está lá fora, sem Deus, sem amor.